Beleza. Então, nós estamos aqui com o próximo slide, né? O segundo slide sobre componentes eletrônicos, né? Nós vimos sobre resistor, aprendemos o conceito e a medição através de tabelas e multímetro. Vimos o varistor, que é o tipo de resistor variável, né? O capacitor. E aprendemos o conceito também de capacitor. E trabalhamos com o capacímetro, né? Trabalhamos com o capacímetro. O capacímetro e o multímetro, né? Aprendendo a medir a sua capacitância, para saber se o capacitor está bom, ok? E também através da tensão, né? Aprendemos a jogar uma pequena corrente para armazenar a tensão nele, medir, né? E a descarregar também. Beleza. Então agora nós vamos dando a sequência aí para uns novos componentes eletrônicos, né? O fusível, que nós até andamos comentando um pouco sobre ele, né? Só vamos falar um pouco mais sobre o fusível. Temos o regulador de tensão, tá? Que são alguns componentes que fazem um único papel. Inclusive, no meio desses está o capacitor, que faz parte desse conjunto de componentes aí, regulador de tensão. Nós já sabemos a finalidade do capacitor. O diodo, o conceito e a aplicação dele também. E também utilizaremos o multímetro, né? Para testes e medições desses componentes. Ok? Dando sequência aqui, nós temos de cara o fusível, né? Lembrando que é um componente eletrônico muito importante, né? Quando ocorre, aqui está falando que temos que ter cuidado, porque ele é importante e dependendo da atitude, né, do técnico, ele pode causar alguma situação, né, errada, correndo risco de danos, né? Tá? O que quer dizer isso? Porque nós temos que definir qual é o fusível que deve ser usado corretamente, né? É necessário avaliar condições operacionais do circuito, né? E, principalmente, para preparar esse dispositivo, caso seja solicitado em alguma situação de sobrecorrente, né? Então, vamos lembrar, o fusível, ele é um componente que, junto com o varistor, né, que é aquele resistor variável, né, ele trabalha junto e toda vez que tiver uma sobrecorrente, uma sobretensão, e ela for danificar os componentes eletrônicos no geral, vai ser feito um interrompimento, vai interromper antes que isso aconteça. O varistor, ele interrompe a passagem da corrente, fazendo com que a corrente feche, feche um curto-circuito, e devolve essa sobretensão justamente para o fusível, que é o que nós estamos falando hoje. E o fusível, por sua vez, ele possui, na sua parte interna aqui, ó, uns filamentos, uma liga metálica. Tá? E o que acontece? Essa liga metálica, ela vai, sob uma alta temperatura, ela vai fundir, ela vai derreter. E vai fazer com que, justamente, ela corte a passagem de corrente. Tá? Então, o varistor, ele interrompe a passagem para os outros componentes, retornando, tipo fechando um curto-circuito, e retornando para o fusível. O fusível, por sua vez, ele não vai suportar o seu filamento de liga metálica, não vai suportar a temperatura, não vai ter resistência para isso, e ele vai esquentar tanto que ele vai fundir e vai romper. E aí, ele rompendo, ele para tudo, né? Como se tivesse queimado.
queimado tudo. E, na verdade, é o fusível que queimou, né? Estragou. Ele vai romper o filamento, aí ele vai estragar, de fato. E aí a passagem da corrente vai ser interrompida. Tá? Então, essa é a segurança desses dois componentes trabalhando juntos. Né? E o varistor junto com o fusível, geralmente eles vão ter em componentes que trabalham direto com a corrente. Né? Tipo um estabilizador, né? Que recebe a corrente alternada e tenta estabilizar a corrente, né? Para a gente ligar outros aparelhos nesse estabilizador. O no-break, né? O filtro de linha também. Então, são tudo aparelhos que ajudam, né, na estabilização do trabalho com a corrente. E a fonte de alimentação, né, que é a fonte do computador, não é diferente. Os carregadores de celular, carregadores de notebook, eles também trabalham diretamente com a corrente alternada para retificar, transformar em corrente contínua. Então, certamente, eles vão ter fusíveis internamente também. Tá? Todos esses aparelhos utilizam da proteção, né, elétrica, tá? Evitando assim danos, né, por sobrecorrente, curto-circuito, sobrecarga de longa duração, tudo isso eles estão aí para proteger. Beleza? O teste do fusível a gente vai até fazer com o multímetro, mas não tem muito segredo não, né? Visualmente, por ele ser de vidro, a gente enxerga se o filamento dele está rompido ou não, né? E aí, testando com o multímetro, nós vamos utilizar, inclusive, o que eu acabei de mostrar para vocês, o teste de continuidade. A gente vai encostar em cada ponta do metal dele aí, ó, e vamos saber se aquele filamento interno está rompido ou não, né? O teste de continuidade mostra isso. Se ele tiver ok, o filamento está ok lá dentro, sem estar rompido, o componente está bom, dá para utilizar. Se ele tiver rompido, vai mostrar no multímetro e não tem mais utilidade, né? O fusível. Aí é só trocar por outro. Agora, voltando lá na primeira tela, falando sobre os cuidados de escolher o fusível certo, que pode causar danos, né? Fazendo esse terror todo aí, é pelo seguinte, né? É um detalhe importante que a gente tem que se preocupar. Tem muitos técnicos, já ocorreu por diversas vezes, por exemplo, vamos dar um exemplo de um estabilizador. Eu tenho um estabilizador, o estabilizador eu ligo lá na minha tomada, e atrás do estabilizador tem várias entradas de tomada. A corrente alternada chega no estabilizador e nas outras, uns 3 ou 4 furos que tem de tomada atrás do estabilizador, eu ligo impressora, ligo computador, né? Ligo outros aparelhos. Beleza. A tarefa do estabilizador é receber a corrente alternada e se tiver alguma variação lá da tomada chegando no estabilizador, o nome dele já diz, ele tenta estabilizar ao máximo a corrente alternada para ela não ficar muito oscilante, né? Não tem muita oscilação para passar para o computador, por exemplo, que o computador vai estar ligado nele. Né? Ajuda a tentar estabilizar o máximo possível. Qualquer variação que tem lá na tomada, o estabilizador tenta tirar essa oscilação o máximo possível, né? Ajudando uma corrente mais limpa para a fonte de alimentação do computador. Beleza. Só que lá, vamos dizer que o meu estabilizador queimou o fusível. Se queimar o fusível do estabilizador, ele não funciona. É como se tivesse queimado todo o aparelho. Aí eu vou lá observar meu estabilizador, eu percebo que o fusível dele está queimando. Eu vou e coloco outro fusível. Aí passou um tempinho, queimou de novo. Ué, tem alguma coisa errada, né? Está queimando o fusível assim, rapidamente. O fusível não foi feito para queimar. Vou lá e coloco um terceiro. Olha só a insistência. Coloco um terceiro. Foi e queimou de novo. Aí, o técnico meio querendo resolver as coisas sem fazer uma busca, um teste, né? Um teste a fundo, um estudo, ele vai e compra um fusível com a capacidade de suportar
valores de carga, de sobretensão mais alto. Vai lá e coloca no aparelho. E está agindo totalmente errado. Porque ele tá fazendo o quê? Ele está prolongando, ele tá gerando uma situação de que aquele estabilizador ele vai poder receber uma sobrecarga ainda maior, que o fusível é mais potente. Ele está fazendo algo muito errado, porque ele está abrindo espaço para aquela sobrecorrente passar e sair queimando os outros componentes internos lá do computador. Certo? Porque o problema não é o fusível. Tá? Tá queimando várias vezes o fusível, por quê? O problema certamente está na tomada. Pode estar no circuito elétrico todo da residência, ou pode estar só naquela tomada. Né? Só naquela tomada que pode estar o problema. E aí eu tenho que verificar qual é o problema, está dando sobrecarga, sobretensão naquela tomada, resolver o problema dela, porque ela está passando o problema para o estabilizador. E o estabilizador está queimando o fusível várias vezes. Aí eu vou e tiro o fusível e coloco um fusível mais potente, aonde eu estou praticamente permitindo que aquele problema da tomada passe à frente e continue nos componentes eletrônicos do meu computador. Então eu estou causando uma situação pior, aonde eu posso acabar gerando um dano maior de curto-circuito, queimas de componentes. Né? Então, além do risco pessoal, né? Danos em relação aos materiais que eu posso perder. Né? Incêndios, danos em equipamentos, igual está mostrando aqui. Ó. Beleza? É isso que nós nunca podemos pensar dessa forma, tá, gente? Se está queimando fusível várias vezes, eu ir lá e pegar um fusível mais potente e colocar no lugar. Não é assim que funciona o fusível. Tá? O fusível já está na sua amperagem certa no equipamento. Se está queimando, o problema está na corrente elétrica. A corrente elétrica que está tendo sobrecarga. É lá que está o erro. Aí pode ser no circuito elétrico todo ou só num local específico. Né? E a gente tem que estudar essa situação para ser resolvida e não simplesmente agir dessa forma com o fusível. O fusível nunca tem menor ou maior. Se ele queimou, eu tenho lá a informação do valor dele, é aquele mesmo que eu vou colocar. Tá certo? Entenderam aí, belezinha? E aqui fala justamente sobre isso, ó, essa parte do slide aqui, ó, né? Que nada mais é do que um elo de ligação. Né? O fusível é um elo de ligação da passagem da corrente. Tá? Então, os fusíveis eles são fabricados com uma pequena liga metálica de baixo ponto de fusão. Ou seja, se ele esquentar, né, o funcionamento dele é bem simples. Ó. Quando a intensidade da corrente elétrica ultrapassa o limite daquele fusível, o que ele vai acontecer? Ele vai esquentar até ele se fundir. Aí causa a interrupção da corrente. Então é só eu trocar o fusível. Né? Certo? Então pode ser uma situação ocasional, eu vou trocar o fusível e tudo vai ocorrer normalmente. E pode ser uma situação que está ocorrendo constantemente, vai ficar queimando o fusível toda hora. Aí eu tenho que observar o que está acontecendo com a corrente elétrica lá da tomada, do local, né? Ok? Então é isso. Então o fusível ele é muito simples, ele auxilia demais na proteção, mas quando ele começa a queimar muito, algum problema tem na corrente elétrica. Né? Muito bem. Alguma pergunta a respeito de fusível? Alguém quer fazer algum questionamento, colocar alguma situação aí? Podemos dar sequência. Ok? Então vamos lá. Dando sequência. Aí nós temos o regulador de tensão. Agora mudando para outro componente, tá, gente? Mudando para outro componente. Como eu falei para vocês, regulador de tensão é como se fosse uma equipe. Tá? É mais de um componente que compõe o regulador de tensão. Quais são eles? São esses daqui, ó. Cadê? Acho que eu passei. São esses daqui, ó. Capacitores. Vocês estão vendo aí, ó. Vários capacitores. A bobina. Bobina é esse componente aí, ó. Normalmente
tem um material de metal, um metal específico, enrolado com fios de cobre. É a bobina. Tá vendo? E também o MOSFETs. Tá? MOSFETs são esses camaradinhos aqui deitados aqui, ó. A gente vai aprender para que serve eles. Aqui, ó. Esses são os MOSFETs. Beleza? Na outra aqui também tem, ó. Então, essa equipe que vocês estão vendo aí é o regulador de tensão. Tá bom? Agora vamos entender qual que é a função desse regulador de tensão, né? Bom, a princípio temos a fonte ATX novamente. A fonte ATX é a fonte do computador, está dentro lá do gabinete, né? E nós temos a tomada lá da rede elétrica, 110 ou 220, chegando nessa fonte de alimentação ATX. E a fonte de alimentação ATX ela tem a função de retificar. Ela pega o 110 e 220 e transforma nas tensões que o computador utiliza. Tensões contínuas, né, corrente contínua, nesses valores aí, ó, 12 volts, 5 volts e 3.3 volts. Essas são as tensões que a fonte ATX utiliza, joga para dentro da placa-mãe, né, através dos cabos, coloca essas tensões em corrente contínua para a placa-mãe. Tá? Sendo que a maioria dos componentes do computador, do PC, utilizam tensões mais baixas do que isso aí. Por exemplo, olha aqui, gente. Das placas AGP e dos pentes de memória, além de processadores também. Tá? Então, processadores, memórias, placas AGP, placas de vídeo, né? Eles utilizam tensões mais baixas. Isso aí é o avanço tecnológico, tá? Essas tensões são baixas assim, porque conseguiram, de certa forma, o avanço tecnológico, porque com tensão mais baixa, a resistência é menor. A resistência sendo menor, vai gerar menos calor, menos temperatura alta. Não é isso? É aí que está a evolução da tecnologia. Né? Eles trabalham contra a resistência, contra a temperatura, tentando gerar o quê? Componentes mais velozes, certo? Então, o que acontece? É aí que entra os reguladores de tensão. Tá? Eles são responsáveis em reduzir e estabilizar as tensões que a fonte mandou para a placa-mãe, aos níveis que cada um dos componentes precisam. Certo? Então, lá chegou a tensão de 12, 5 volts e 3 volts. O regulador de tensão ele recebeu essas tensões e ele faz também tipo o que a fonte ATX fez lá com a corrente alternada para a corrente contínua. Só que aqui não, aqui é de contínua para contínua. Ele só reduz. Ele só reduz a tensão de 12 volts, ou 5 ou 3, reduz para essas baixas tensões aqui, ó, de 1.5, 0.8, e reduz para o componente que precisa especificamente. Tá? Um deles é o processador, por isso que vocês viram aqui, ó, olha só para vocês verem, do lado do processador costuma ter reguladores de tensão, porque eles regulam a tensão para o processador. Tá? Olha aqui na placa, aqui, ó. Eu acabei de mostrar para vocês. Olha essa placa aqui, ó. Onde está a câmera? Olha essa placa aqui, ó. Aqui o processador está embaixo desse tubo. E olha aqui, ó. Regulador de tensão aqui, ó. Capacitores, bobinas e os MOSFETs lá, os quadradinhos deitados lá na placa. Tanto de MOSFET. Beleza?
Então, tem regulador de tensão aí do lado desse processador aí. E próximo também essas entradas aqui, mas essas entradas não influencia tanto não. Beleza? Então, regulador de tensão serve para isso, tá, gente? Regulador de tensão, deixa eu voltar aqui, ó. Regulador de tensão serve para regular a tensão recebida da fonte, tá? Aqui, ó. Então, o regulador de tensão tem essa função, tá? Reduzir a tensão recebida da fonte, fornecendo uma tensão mais baixa, adequada para determinados componentes, como, por exemplo, as placas de vídeo, volta aí, ó, placas da GP, que são as placas de vídeo, pentes de memória, que usam tensões bem mais baixas também, e processadores. Ok? Entendido aí a função, então, do regulador de tensão? Dá um ok aí, gente? Para saber se vocês entenderam direitinho. Ok? Não ok? Ou ok sim? Ixi, acho que isso aí é um sim ou não, hein? Ah, ok. Então, beleza. Então, parte da energia é transformada em calor, né? De forma que os reguladores de tensão, entre outros componentes que mais esquentam uma placa-mãe. O que quer dizer isso? Significa que os reguladores de tensão estão trabalhando com tensão elétrica ali o tempo todo. Mas trabalham o tempo todo com tensão elétrica. Convertendo, né? Recebendo 5 e 12 volts e passando para valores mais baixos para os componentes. Tá? Então, significa Professor, que... Professor, você pulou um Oi. slide aí? Tá? Tinha um slide anterior aí? Esse. São formados, não, depois desse, por um conjunto de... Está escrito, são formados por um conjunto de componentes? Deixa eu ver. Esse aqui, né? É só anotar Tá, pode anotar. esse... Então, gente, olha só. São componentes que trabalham com tensões elétricas. Então, certamente, eles esquentam, né? O que aquele slide está falando é isso. Eles costumam esquentar porque eles trabalham o tempo todo, né? Recebendo tensão e reduzindo essa tensão. Tá? Ok. Beleza? Aí eles têm essa resistência. É o que está falando sobre esse slide aqui. Então, em muitas placas, né, eles recebem dissipadores. Tá? Dissipadores que é justamente para tentar ajudar na temperatura, no calor. Né? E um bom dissipador de temperatura é o alumínio. Tá? Tanto que esse componente aqui, ó, do MOSFET, é alumínio. Um tipo de uma liga de alumínio, justamente para evitar, né, temperatura alta. Tá? Porque trabalha com muita tensão elétrica. Né? Muita não, são valores baixos, né? Mas trabalha o tempo todo com as tensões elétricas. Beleza? E aqui agora falando dos componentes, ó, vamos entender um pouquinho aqui. Ó. O capacitor você já sabe para que serve. Todos eles estão com energia armazenada. Né? Para fornecer para quem? Para fornecer para justamente o processador que está ali do lado. E fornece para o MOSFET. Olha o MOSFET aqui embaixo. Se o MOSFET precisar, porque é ele que passa a tensão exata para o processador. A tensão passa por ele, para depois ir para o processador. Né? Então, o que acontece? Ali estão os capacitores para auxiliar com tensão elétrica, se precisar. Então, eles estão ali como uma equipe de apoio, caso seja necessário. Outro componente que está com equipe de apoio são as bobinas, certo? A bobina, ela trabalha mais ou menos como um capacitor. Olha que coisa interessante. A bobina, ela recebe ali a corrente passando por ela, tá? Como assim? Vamos entender melhor. O capacitor, ele tem a tensão armazenada e o MOSFET precisa, por exemplo, ele recebe
5 volts, vamos dar um exemplo, 5 volts e para transformar para 1.8. Tá? Esse 1.8, ele vai passar pela bobina. Tá? A bobina, ela tem característica de metal, é um metal que tem uma facilidade de criar um campo magnético. E esses fios de cobre que fica passando pela bobina, eles geram também esse campo eletromagnético. Tá? O que causa esse campo eletromagnético? Esse campo eletromagnético faz com que essa bobina, esse material, ele fique com tensão armazenada. E a tensão que vai ficar armazenada nele é a tensão do mesmo valor do MOSFET que está passando por ele. Então, do MOSFET passa pela bobina para chegar no processador. Então, o que vai acontecer? Se houver uma falha dessa tensão do MOSFET, a bobina está armazenada com a mesma tensão exata do que o processador precisa. Ela já tem um campo eletromagnético ali. Então, por si próprio, de tanto passar a corrente por ela, ela cria esse campo magnético e cria uma corrente ali que fica constante nela. E ela é aproveitada quando necessário. Então, ela tem meio que uma função parecida com o do capacitor. Tá? Então, ela ajuda, ela auxilia nessa corrente, porque ela cria esse campo eletromagnético. Então, nós temos duas situações. Temos o capacitor, com a sua tensão armazenada mesmo, né? Em forma de elétrica mesmo, e a bobina com um campo eletromagnético gerando uma corrente também para ser usada quando necessário. E o MOSFET só fazendo esse chaveamento aí. A única função do MOSFET é chavear. É pegar a tensão de 5 volts, por exemplo, e transformar em passar 1.5, né, que o processador precisa, por exemplo. Se tiver acima ou a menos disso, o MOSFET não deixa passar. Passa exata o valor que o processador precisa. Então é isso. Essa equipe trabalha junto dessa forma aí. Capacitor, bobina e o MOSFET. Ok? Todo mundo compreendeu aí? É um trabalho em equipe mesmo, né? Ok? E aqui fala um pouquinho sobre placas antigas, né? Isso aqui é mais uma curiosidade para a gente ver como que foi a evolução, né? As placas antigas utilizavam um único regulador de tensão, tá? Como assim? Deixa eu mostrar aqui uma foto. Deixa eu ver. Essa foto aqui, ó. Essa foto mostra para vocês vários reguladores de tensão. Regulador de tensão do lado do processador, regulador de tensão do lado das memórias e regulador de tensão do lado das placas de vídeo. Certo? Igual falou lá no início. Regulador de tensão ajuda na tensão desses componentes mais importantes que precisam de tensões baixas. Aí deu como exemplo lá processador, memória e placa de vídeo. Está justamente aí, ó, nas posições exatas. Ó. Tá? Só que antigamente não era assim. Antigamente era um único, aqui, ó, um único regulador de tensão. Mas conforme os processadores foram evoluindo, né, e passando a consumir cada vez mais energia, né, as placas passaram a utilizar reguladores divididos em fases, onde teremos vários reguladores de tensão trabalhando em paralelo, formando assim o quê? Um sistema, né, capaz de fornecer uma quantidade de energia muito maior num fluxo mais estável. Então, o que acontece? É o que aconteceu aqui, ó, nesse exemplo. Então, os reguladores de tensão do lado do processador, eles vão trabalhar somente para o processador. Então, eles vão conseguir fornecer bem mais corrente de forma o quê? Paralela, sem precisar deles para a placa de vídeo ou para a memória, porque cada um tem o seu próprio regulador de tensão. Então, distribuiu o trabalho, né, de forma que não sobrecarregou, né, os níveis aí de atividade, e aí fez com que aquela enorme tentativa de sempre diminuir temperaturas, né, ajudou bastante, porque você não sobrecarregando um componente, uma equipe de MOSFETs, de capacitores, bobinas, fez com que
ajudou, né? Ajudou bastante aí nessa variação de atividades, tá? Então, é uma evolução, né? Em relação ao regulador de tensão, beleza? E outra coisa que influencia bastante é a qualidade desse circuito dos reguladores de tensão, tá? Está ligado à qualidade da placa-mãe, certo? Porque o regulador de tensão tendo uma boa qualidade, tanto nos capacitores, na bobina, nos MOSFETs, vai aumentar o quê? A vida útil da placa-mãe, certo? Com várias razões. Quais são elas? O regulador de tensão bem projetado, né? Espalhado pela placa, fornecendo as tensões exatas de forma paralela entre os componentes, né? Ele não vai representar as famosas flutuações, ou seja, uso de tensão desfavorável, né? Sobrando ou faltando. No caso, a flutuação é sobrando, né? À toa, né? Ruídos, quando o material elétrico é ruim, gera ruídos, e ruídos para a corrente elétrica não é bom, vai gerar interferência, né? E essa interferência vai causar problemas na saída de tensão e vai prejudicar o funcionamento da placa-mãe, tá? Ao processador, por exemplo, ou a placa de vídeo, né? Certo? Então, eles precisam, na verdade, de tensões limpas e estáveis. Então, se os componentes forem ruins a ponto de gerar flutuações ou ruídos, vai interferir no sistema de funcionamento da corrente elétrica. Para componentes como memória, como processador, são componentes importantíssimos. Se não tiver perfeito esse funcionamento das tensões limpas e estáveis, o que vai causar? Vai causar os famosos travamentos de computador, né? Se a tensão não estiver limpa, não estiver estável, vai começar a travar, né? Vai aumentar a temperatura, né? Vai começar a reiniciar sozinho o computador, resetar, certo? Então, quando eu tenho muito travamento, reset, várias vezes resetando o equipamento, esquentando muito, certamente pode estar ligado à tensão elétrica, o problema. Pode estar ligado à tensão elétrica. E se está ligado à tensão elétrica, quem que trabalha com tensão elétrica no computador? Fonte de alimentação, reguladores de tensão, né? Então, isso aí é um bom vestígio para encontrar problemas, certo? E olha só para vocês verem, nessa foto aí, está justamente mostrando isso aqui, ó. Em meio ao regulador de tensão, nós temos aqui ó, um capacitor vazando e aqui um outro vazando também, ó, vazamento de capacitor. Tem dois capacitores com vazamento. O que vai acontecer? A placa vai praticamente ficar morta, porque tem capacitor no meio da equipe aí, ó, do regulador de tensão, que é importantíssimo, que está danificado. A placa-mãe não vai nem ligar. Então, é um problema de placa-mãe, que ela vai estar supostamente morta, mas se a gente comprar dois capacitores, que não chega nem a 50 centavos os dois, substituir, a placa-mãe volta a funcionar. Tá? Então, sim, é um problema que realmente está parecendo grande, porque a placa-mãe não liga mais, não funciona. E certamente eu teria que ter um gasto com uma nova placa-mãe de uns R$400, mas tendo essa observação e enxergando esse problema no capacitor, por apenas 50 centavos vocês corrigem o problema, né? E a placa-mãe está novamente com seu funcionamento perfeito. Tá? Então, é uma maneira de encontrar problemas, né, em placas-mãe que não funcionam mais, né, que estão supostamente mortas. Né? É a gente investigar componentes elétricos, né, eletroeletrônicos, né, que estão muito interferindo, muito relacionados à corrente elétrica. Né? Porque sem corrente elétrica adequada, os componentes não vão funcionar. E aí a placa-mãe tem um sistema de que ela para, já que tem componente eletrônico ali que não está fornecendo o seu serviço de elétrica, né, de corrente elétrica adequado,
ela tem a tendência de parar, certo? Então aí vocês veem a importância desse regulador de tensão, beleza? E aqui está falando justamente isso que eu acabei de falar. São capacitores eletrolíticos, né? Se tiver baixa qualidade, eles vão o quê? Eles vão vazar, vão estufar, ficar meio estufado, às vezes nem chega a vazar, mas fica estufado, né? E até mesmo, raríssimos casos, né? Pode explodir, tá? Só que aí explode assim, dá um estalinho, né? Não vai explodir o computador, matar todo mundo, tá, gente? Não preocupa não. Mas dá uns estalinhos lá, você vai ver o capacitor explodiu, né? E aí parece que a placa morreu, não funciona mais. E a culpa é só do circuito ali que a gente pode fazer essa correção, né? Igual eu falei com vocês. Beleza? Então, essa é a importância de ter um regulador de tensão com componentes com qualidade. Que aí faz com que o funcionamento, né, dessa placa-mãe, em todos os componentes, tenha uma duração de longos anos aí. Certo? Então, às vezes, compensa a gente investir em qualidade para não ter dor de cabeça tão cedo, né, gente? Beleza? Aqui fala da bobina, né? A bobina, ela, aqui fala que é muito fácil de identificar ela. Né? A gente olha na placa-mãe, a gente enxerga justamente aonde tem bobina e certamente aonde ela está, ali tem um regulador de tensão, uma equipe ali de MOSFET e bobina. Igual vocês estão vendo aqui, ó. MOSFET, os MOSFETs deitadinho aqui, e as bobinas, e certamente em volta vai ter capacitores também. Então ali eu sei que tem um regulador de tensão. É muito fácil de identificar, de encontrar. Tá? Geralmente está próximo ao socket do processador, memória e placas de vídeo. Beleza? Gente, vou parar por aqui que já está faltando menos de um minuto. Tá? Vou gravar essas aulas aí, já estão sendo gravadas, né? Só vou converter elas e mandar para o grupo, junto com o formulário dessa semana aí para a gente corrigir na próxima aula. Bom? Bom final de semana a todos. Tá? Um grande abraço aí. Agradeço a presença de todos e até a próxima, então. Beleza? Valeu, galera.